Boa noite a todos. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos e saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A você que está em casa também, que Deus derrame graça e bênção sobre seu lar e que nós possamos participar desses momentos de adoração, de comunhão com Deus e também comunhão com os nossos irmãos. Vamos colocar em pé e buscar a presença de Deus em oração, pedindo a bênção do Senhor sobre o culto que prestamos e que Ele receba oferta dos nossos lábios, coração e mente sinceros na presença do nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos mais uma vez juntos estarmos aqui, Pai, para cultuar o Senhor. E juntos, ó Deus, buscarmos o Senhor com alegria no nosso coração. E que o Senhor tome conta de cada parte deste culto, para que seja para a glória do nome do Senhor, exaltado sobre todas as coisas, e seja para crescimento e instrução nossa como igreja, povo do Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, nos guardar e proteger de todo o mal, e que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas em cada atitude. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quero convidá-lo a abrir a palavra no texto de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura deste texto. Vou fazer a leitura e você acompanha, por favor. Êxodo, todo o capítulo 1, dos versos 1 a 22. Diz assim o texto. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E ele disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixaste de viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Uma história bastante conhecida, que mostra a providência e o cuidado de Deus a Israel,
povo do Senhor, a quem o Senhor chamou e amou e escolheu e fez com que esse povo se tornasse não apenas frutífero ou grande em número, mas profundamente abençoado por Deus. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Como povo de Deus hoje, o Senhor também nos faça felizes, prósperos, frutíferos, para a glória e honra do nosso Deus. Vamos cantar o hino de número 111. Hino de número 111, comunhão divina, a oportunidade que temos de viver em comunhão com o Senhor. Estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem e o temor também. Socorro tenho e vera proteção, porque fizeste habitação. Vem revelar a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei Consolador, o teu amparo fazendo em mim constante habitação. Andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar, no reino eterno há gozo e exultação, e com Jesus eterna habitação. Amém. Amém. Vamos assentar, irmãos? Eu quero convidá-la a abrir a palavra em Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler os versos 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. É o texto para a nossa meditação desta noite. Que o Senhor Jesus possa nos orientar e nos abençoar na palavra. Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu até Deus.
Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela palavra e pela oportunidade de estudá-la. Que ela seja viva no nosso coração, na nossa memória, para que possa nos confortar, nos animar e nos exortar nos momentos oportunos. Agora que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Mudam-se as épocas, mudam-se os personagens, mudam-se os lugares, mas a história sempre se repete. Essa é a realidade. Continua sempre a mesma. Quando os filhos de Israel estavam bem, ou seja, tinha sua casa, sua comida, sua família, tinha o apoio do Egito, do rei do Egito, do favor do faraó, eles não se lembravam de Deus. Mas quando a mão do faraó começa a pesar sobre Israel e sobre o povo, e eles começam a sofrer com a escravidão e com as dificuldades da opressão, aí então eles se lembram de Deus e começam a clamar ao Senhor. E essa foi a tônica da história do povo de Israel em todo o Antigo Testamento. Você pega o livro de Juízes e há uma constante de altos e baixos. O povo estava bem, no sentido de prosperidade, de paz, né, não havia guerras, eles não se lembravam de Deus. Começava a perseguição, a dificuldade, a adversidade, e o povo clamava a Deus, e Deus levantava um libertador, e assim foi durante toda a história de Israel. E você acha que isso é diferente da nossa história? Muitas vezes isso acontece conosco também. Quantas vezes está tudo bem conosco, a nossa saúde, nosso emprego, a nossa família, está tudo bem, e nós não buscamos a Deus, ou não buscamos com aquela intensidade como deveríamos. E quando a corda começa a subir e chegar bem perto do pescoço e começa a apertar, ou seja, quando as adversidades vêm, quando os problemas surgem, então nós começamos a clamar a Deus, a buscar a Deus, a orar a Deus, a ler a palavra, participar das atividades da igreja, pedindo ao Senhor livramento e a solução das nossas adversidades. É assim que a história começa em Êxodo capítulo 1. Verso 8 diz, entremente se levantou um novo rei, capítulo 1, verso 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Então, quando surgiu um novo rei, ou seja, o primeiro rei que havia trazido o povo de Jacó, a família de Jacó, e deu os melhores lugares do Egito, e deu prosperidade por causa de José. Quando este rei morreu e outros foram surgindo, e o povo de Israel crescendo, sendo numeroso, ali então começa a aflição e o povo começa a buscar a Deus. É interessante a gente notar, e isso é muito marcante na história, que exatamente a bênção da promessa de Deus cumprida a Israel era o motivo da opressão e do clamor do povo. Ou seja, Deus não havia chamado Abraão e havia dito que a sua descendência seria numerosa como as estrelas dos céus e como as areias do mar. Ou seja, a geração, a descendência de Abraão, Isaque, Jacó, não seria grandiosa e numerosa. Agora Deus faz cumprir esta promessa. Diz a palavra que os filhos de Jacó cresceram em número muito maior do que os próprios egípcios, a ponto de causar pavor, e o texto diz que eles eram até mais fortes, mais preparados, até porque trabalhavam braçalmente, né? Trabalhavam na terra, trabalhavam com pedras, enfim, em construções, e exatamente essa era a promessa de Deus. Deus havia prometido a Israel que eles seriam um povo grande, numeroso, e o motivo da bênção de Deus, que era o crescimento numérico, agora era o pavor que eles tinham. Como pode a gente entender isto? Deus prometeu uma bênção a Israel, cumpriu a sua promessa, e o cumprimento daquela promessa se tornou medo e pavor para Israel. Faltou confiança em Deus. Faltou olhar para Deus e não para as circunstâncias. Faltou olhar para o Rei dos Reis e não para o rei do Egito. Faltou olhar para o Senhor soberano sobre todas as coisas e depositar nele a sua confiança e esperança, e não olhar para aquele que podia trazer algum tipo de medo ou pavor temporário. Mas diz a palavra, o povo
clamou e gemeu ao Senhor. Verso 23 do capítulo 2 que nós lemos diz: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dele clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Diz a palavra que o povo gemeu e clamou. É interessante porque a palavra gemer tem ação contínua. Então não é aquele gemido de dor de um furão, né? Aquele no dedo ou algum machucado, aquele gemido único e momentâneo. Não, a ideia aqui de gemer é algo constante, ou seja, eles vinham gemendo e continuaram gemendo diante da aflição e do sofrimento que eles vinham passando. Então a opressão dos egípcios causava para eles esse gemido, esta dor, o peso sobre os seus ombros. E aí nós vemos no capítulo 1, né, a gente já leu, só para você lembrar comigo, capítulo 1, verso 11 diz, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, ou seja, o trabalho forçado. Verso 13 usa a expressão tirania, ou seja, um trabalho de escravidão. Realmente eles se tornaram escravos dos egípcios. Capítulo 1, verso 14 diz que aquilo trouxe uma amargura à vida deles. Então, eles eram afligidos também com essa amargura. E por fim, dos versos 15 a 22, uma série de perseguições e assassinatos a muitos hebreus. Principalmente os bebezinhos homens que nasciam foram assassinados, foram mortos, como a gente acompanhou na história e conhece muito bem. Então a gente vai vendo como o povo passou a ser afligido. Então, capítulo 2, verso 23 diz, eles começaram a gritar, a clamar e a gemer. E o texto diz, e Deus se fez favorável. É interessante a gente pensar que toda ação humana traz uma reação da parte de Deus. Deus sempre reage ao clamor humano, Ele nunca fica alheio, isento. Ele sabe da nossa dor, do nosso sofrimento, da aflição que temos, das nossas necessidades, daquilo que precisamos. Deus sabe e conhece. A nossa ação, que é buscar a Deus, clamar a Deus, orar, pedir, interceder, ou seja, nós precisamos ter uma ação, uma atitude proativa, como se diz, para que Deus também se torne favorável a nosso favor. E 4 foram as manifestações de Deus. 4 manifestações de Deus diante do gemido e do clamor do povo. Então, rapidamente, vamos entender aqui as manifestações de Deus, ou as reações de Deus frente ao gemer e ao clamar do povo. Primeiro, começa o verso 24 dizendo, Deus ouviu. Ouvindo Deus o seu gemido. A primeira ideia, então, é que Deus não está distante a ponto de não ouvir. Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, a ponto de Deus fechar os seus ouvidos e não ouvir o nosso clamor. Mas quando nós buscamos a Deus numa vida de obediência, de santidade, nós clamamos e Deus escuta. Deus está pronto para ouvir. Eu gosto do Salmo 40, versículo 1, quando coloca uma expressão amorosa, carinhosa da ação de Deus, quando diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu sempre leio esse texto e fico imaginando, sabe quando uma pessoa muito alta e uma criança pequena fala e a pessoa tem que abaixar assim para ouvir bem de perto aquela criança falando? Então eu tenho essa ideia. É lógico que Deus não precisa isso, é uma figura de linguagem, mas eu imagino Deus encurvado, com a mão atrás da orelha para ouvir o nosso clamor. Deus nos escuta, Deus sabe da nossa dor, mas nós precisamos buscar, clamar, pedir, interceder, e assim Deus prontamente vai ouvir o nosso clamor. Deus vai ouvir a dor do nosso coração. Portanto, ore a Deus, coloque diante de Deus as suas necessidades. Não pense que Deus está distante, com um monte de coisa para fazer, cuidar do universo, astros, estrelas, nações, reinos poderosos. Não, Deus está olhando e preocupado com você. Deus sabe das nossas necessidades, mas espera o nosso clamor, espera o nosso grito, o nosso gemido, espera o pedido da nossa necessidade, e Ele prontamente ouve aquilo que temos para colocar diante dEle. Deus ouviu. A segunda manifestação de Deus diante da ação de clamar e gemer foi, Deus se lembrou. Verso 24 ainda no final diz, então ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se da sua aliança.
a ideia de lembrar não significa que Deus havia se esquecido do povo, não. Não é lembrar no sentido de, puxa, eu tinha um compromisso hoje, eu havia me esquecido do compromisso, e deixa eu ver se dá tempo. Não, não é lembrar no sentido de que Deus havia se esquecido. Não, Deus evidentemente sabia. Também não é se lembrar, Deus lembrou-se, no sentido de que Deus estava vendo o sofrimento do povo, a dor do povo, e não ligava para o povo. Então, se lembrar não significa também que Deus não ligava para o povo. A ideia de lembrar significa aqui que chegou a hora de Deus agir. Chegou o momento de Deus atuar. Então, quando diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança, não é então um lapso, um esquecimento, mas sim, chegou a hora de Deus intervir diretamente na história, não apenas do seu povo, mas na história humana. Portanto, isso nos ensina profundamente que Deus tem a sua hora e o seu jeito de agir. Portanto, muitas vezes clamamos, por quê? Vale lembrar que o povo vinha sofrendo há anos, possivelmente há séculos. Eles ficaram 450 anos escravos no Egito, talvez os 50, 100 primeiros anos no máximo. Foi um período de alegria, de prazer, de gozo, de prosperidade. Mas enquanto eles cresciam, começavam a ser oprimidos, os novos reis do Egito foram causando pavor, pânico, foram trazendo medo para o povo. Então eles vinham há anos, há séculos sofrendo, mas ainda não era a hora. Algumas gerações morreram, 200, 300 anos de sofrimento, algumas gerações morreram. Não era ainda a hora de Deus agir, intervir na história e salvar e livrar o povo, como ele faz levantando Moisés para que viesse e libertasse o povo, como conhecemos muito bem da história. Então, lembrou-se Deus significa chegou a hora da intervenção de Deus. Deus age na nossa vida na hora certa, da maneira certa, como agrada e quer o seu coração. Vemos isso na história do povo de Israel, né? Quantas vezes o povo clamava e no momento certo Deus levantava a sua mão e protegia o povo. Por exemplo, Gênesis capítulo 19, versículo 29, não precisa abrir, eu leio para você. Nós lemos assim, Gênesis 19, verso 29. Na destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus diz a Abraão que destruiria e fala para salvar a família de Ló, né? No verso 29 diz assim, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Ou seja, Deus, não é que Deus havia se esquecido e lembrou, mas chegou a hora de Deus agir. E ele então avisa Ló com sua família para que saísse. Então a intervenção de Deus no momento certo, na hora certa. Eu fico pensando, quando diz o lembrar-se e agir na hora certa, Apocalipse 19, 20 contam sobre a vitória final de Cristo sobre Satanás, e diz que Satanás vai ser solto, capítulo 20 de Apocalipse, e ele vai reunir o exército dos 4 cantos da terra e vai sitiar o povo de Deus, e quando chegar a hora de invadir e abocanhar o povo de Deus, diz a palavra que o Senhor volta para colocar um ponto final na história. A hora certa, Deus se lembra do seu povo, ou Deus age em favor do seu povo. A quarta manifestação de Deus diante do clamor e do gemido do povo, verso 25 começa dizendo assim, e viu Deus os filhos de Israel. Deus viu. É evidente que ele vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre todos, vigiando e observando todas as coisas. Mas a ideia aqui de ver é no sentido de saber, de constatar por meio da visão. Mas vai além simplesmente de ver. A ideia aqui do verbo é conhecer por meio de relacionamento pessoal e experimental. Ou seja, quando diz que Deus viu, é como se Deus tivesse descido até a terra, sentido a dor do povo, tido, na verdade, misericórdia e compaixão daquele povo para poder atender. Ele fez isso literalmente quando se encarnou na pessoa de Jesus.
e sentiu a nossa dor, e sofreu a nossa dor, as nossas fadigas, os nossos problemas, até morrer na cruz por nós, ou seja, ele tomou o peso do pecado sobre nós, ele não pecou, mas assumiu a nossa culpa diante do pecado, enfim, ele ali se fez homem, tendo compaixão e misericórdia de nós. Essa é a ideia, quando diz que Deus viu, ele se manifestou favoravelmente a seu povo, de maneira que estabeleceu um relacionamento pessoal e experimental com o povo. Ou seja, não apenas havia chegado a hora de intervir na história, mas havia chegado a hora deste povo sair para me adorar. Não foi esse o pedido de Moisés, quando Deus chamou Moisés e disse: diga para o meu povo sair para prestar culto para mim lá no deserto. Ou seja, chegou a hora de nós termos um relacionamento pessoal, um relacionamento que este povo se esqueceu. Deixa meu povo ir para prestar culto. A ideia de Deus viu, ou Deus se interessou pelo povo a ponto de se relacionar com ele, a ponto de viver uma experiência com o povo. E termina dizendo: Deus atentou, final do verso 25, para a sua condição. Então, a quarta manifestação de Deus diante do clamor e do gemido é que Deus atentou. O verbo atentar também pode ter um significado de conhecer, mas ele está mais voltado para a ideia de tocar, a ideia de tomar em consideração ou cuidar. Sabe quando você fala para a criança, olha com os olhos, mas não com as mãos? Sabe, vai num lugar assim, tem coisa que quebra, você fala assim, não toca, vê com os olhos. Mãe, você fala isso, seu filho, não fala? Vê com os olhos, mas não vê com as mãos. Aqui a ideia é ver com as mãos. A ideia de atentar, do latim, o verbo significa apalpar, tocar com as mãos. Ou seja, é como se Deus tivesse descido e tratado o povo com carinho, apalpando as suas necessidades, as suas dores, como passando a mão no cabelo diante da aflição e do sofrimento, como um pai faz com o filho diante da dor. Filho, vem cá no meu colo, o que está acontecendo? Conta para mim. Enquanto você passa a mão na cabeça dele, no cabelo dele, ele vai contando a sua experiência, talvez chorando, talvez rindo, e você abraçado com ele, vai participando. Esta é a ideia de atentar. Deus se fez tão presente a ponto de sentir, tocando a necessidade do povo. Ele não apenas ouviu de longe, mas ele desceu até o povo e pôde participar daquele momento de dor, de aflição, de sofrimento, trazendo então libertação ao povo. A dor, o sofrimento, a aflição do povo gerou a ação de clamar e gemer. Isso gerou uma manifestação de Deus, uma reação de Deus, de ouvir, lembrar, ver e atentar para a necessidade do povo. Nós sabemos a conclusão da história. Deus traz um libertador para tirar Israel do Egito, fazer com que a promessa fosse cumprida na pessoa de Moisés e depois de Josué, para que assim Deus, como diz aqui no verso de número 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Vale lembrar aqui na conclusão que Deus sempre foi fiel. Não fiel a nós, não fiel ao povo, mas foi fiel à sua aliança e fiel às suas promessas. Deus continua sendo fiel até hoje. As suas promessas não tardam e nem falham. Sempre vem no momento certo, na medida certa, para trazer a nós o socorro necessário para a aflição que nós passamos. A nossa ação, clamar a Deus, buscar a Deus, gemer em meio à dor, porque Deus está atento a nós, Ele nos ouve, Ele se lembra, Ele vê e Ele está cuidando da gente como um pai carinhoso. Seja assim em meio às necessidades e dificuldades, em nome de Jesus. Não sei qual a sua dor e dificuldade, mas Deus conhece e sabe. Então convido você a orar neste momento, buscando a presença de Deus, colocando diante de Deus o seu clamor e o seu gemido, na ciência de que Deus ouve, lembra,
vê e atenta à nossa necessidade. Busque ao Senhor, ore neste momento e vamos clamar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa, nem desampara. Obrigado porque o Senhor conhece a nossa aflição. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não apenas conhece, mas vem ao nosso encontro para nos ajudar e socorrer. E trazer o livramento que precisamos. Enquanto não chega este livramento, o Senhor nos carrega no colo e nos consola em meio à aflição e dor que passamos. Ser presente conosco, ouvindo, vendo, sendo presente na hora certa, da maneira certa, cuidando de nós. Como Pai zeloso e cuidadoso, como Pai poderoso e soberano, como Deus suficiente que o Senhor é, olha por nós e cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Nós vamos cantar o hino 153. Hino de número 153, que fala exatamente sobre esse cuidado de Deus sobre a nossa vida. Amparo divino. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a mim e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Amém. Vamos orar e receber a bênção. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos prestar este culto ao Senhor e sermos edificados pela palavra. Pai, conforta o nosso coração, ser o nosso amparo, abrigo, ajuda, consolo. Ó Pai, olha a nossa dor e necessidade. E essa semana tenhamos resposta positiva a este clamor que levantamos ao Senhor. Por favor, sê propício a nós, pecadores. Cuida de nós. Abençoa nossa família, abençoa a nossa semana, guarda-nos e livra-nos de todo o mal, é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém.